Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Continuando aqui a incursão no circuito, só para fazer um treino, aproveitando o feriado. Mas um conceito importante no rastreamento humano é de que, pelo menos em regra, no rastreamento humano, o principal sentido a ser utilizado é o visual. O visual, em regra, é o sentido mais importante. Dentro desse sentido visual, o sol está se pondo, choveu, mas começou a melhorar o tempo. O sol está se pondo, então, oeste, né? Já estamos, daqui a pouco tem que finalizar esse circuito aqui, não vamos pernoitar não. Mas enfim, um conceito importante é o de que o sentido visual é o mais importante para fins de rastreamento humano. Mas é preciso refinar, pelo menos as nossas instruções, nós refinamos esses conceitos. Não é simplesmente o visual, porque esse sentido visual, ele para nós classificamos eles em 3 categorias. Ou seja, esse sentido visual, ele pode ser essa visibilidade, que é em princípio realmente o sentido mais importante no rastreamento humano, em regra. Ele pode ser dividido na camuflagem, no uso de sistemas infravermelho, infrared, ou usando sistemas térmicos, os thermals. Portanto, para nós, a visibilidade sim, no rastreamento humano, em princípio, é o principal sentido, mas é preciso fazer essa análise conjunta, separando esses 3 fatores. Nós já tratamos aqui sobre a camuflagem, em outros vídeos tratamos rapidamente sobre algumas diferenciações entre a camuflagem para fins militares e a camuflagem para fins de caça, por exemplo. Nós tratamos ainda aqui superficialmente. É importante abordar também as diferenças e situações que podem exigir os outros temas da visibilidade relacionado a infravermelho e térmico, que são situações também distintas, e para cada uma delas deve-se dar uma atenção especial. Isso porque, dependendo do tipo de terreno, um terreno acidentado como esse aqui, cheio de obstáculos, com vegetação maior, menor, incidência do sol, esses sistemas de infravermelho, por exemplo, ou térmicos, eles podem ou não ter mais ou menos eficácia, dependendo do ambiente. Claro também, obviamente, que hoje em dia a tecnologia está cada vez mais desenvolvida e esses sistemas estão também cada vez mais sofisticados. Mas, mesmo assim, existe uma série de situações que devem ser levadas em consideração para o uso desses sistemas. Não basta simplesmente querer utilizá-los. Como esse tema envolve assuntos sensíveis, nós aqui só abordamos nas instruções presenciais no módulo caçador de combate. Mas o que nós aqui podemos falar abertamente é que pelo menos deve-se levar em consideração 2 aspectos importantes. Qual a tecnologia está sendo utilizada, qual é o equipamento sendo utilizado, se é um equipamento mais ou menos sofisticado, e quais são as características daquele ambiente no qual se está utilizando esses equipamentos. A partir dessa análise conjunta é que se vai poder ter uma noção ou não se esses equipamentos vão ter uma acurácia maior ou menor naquele tipo de ambiente. Basicamente, o infravermelho, ele consegue ler algumas assinaturas de luminosidade, dependendo, alguns têm sistemas diferentes, algumas ampliam a luminosidade própria do ambiente, das estrelas, da lua, por exemplo. Outros jogam um feixe de luminosidade que é invisível aos olhos e o equipamento consegue ler. Esse basicamente é o infrared. E os térmicos, que daí é a partir realmente das características de aquecimento dos objetos ou do corpo. Mas isso envolve temas bastante técnicos e que precisam ser analisados. Por hora,
pelo menos aqui em alguns comentários rápidos aqui, que é o que importa aqui no momento, é isso. Nós abordamos melhor essa questão da importância do sentido visual no rastreamento humano. Dividimos em 3 categorias essa visibilidade, ou seja, camuflagem, recursos de infravermelho e 3 recursos termais, e abordamos em detalhes cada um desses sistemas e como eventualmente ser mais eficaz em algumas situações, ou pelo menos ficar atento que em algumas situações eles podem ter sua eficácia bastante comprometida. Portanto, no momento, para ficar só com uma dica simples, mas sem aprofundar, porque esse é objeto de instruções experienciais nossas, é importante ficar sem dúvida atento ao sistema da visibilidade, mas sempre sabendo qual é o sistema que está sendo utilizado, para inclusive saber a expectativa, o que esperar daqueles equipamentos e saber se naquele contexto ele pode ser mais ou menos eficaz. Portanto, essa é mais uma dica do rastreamento. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa